Hoje vamos falar sobre o ingrediente número 1 que está fazendo você engordar, e não é o açúcar. E a FDA até mesmo concedeu a esse ingrediente o que é chamado de GROSS, geralmente reconhecido como seguro. E algumas pessoas podem erroneamente pensar que isso causa a síndrome do restaurante chinês, onde você pode ter dores de cabeça e tonturas depois de consumir alimentos com determinado ingrediente. Mas fique tranquilo, a Wikipédia diz que isso não causa dores de cabeça. Não é tóxico. Não há informações de alta qualidade sobre se ele tem efeitos negativos em nosso corpo. Se consumido em quantidades moderadas, não há nenhuma relação causal estabelecida relacionada a esse ingrediente. A maioria dos relatos de sintomas são anedóticos e não científicos. Bom, porque eu realmente gosto desse ingrediente, e esse ingrediente é o glutamato monossódico, MSG. Mas o que é realmente MSG? É um intensificador de sabor. Isso fará a comida explodir com essa incrível sensação de prazer. A ciência definitivamente decidiu isso, então podemos simplesmente esquecer. Bem, você sabe que é apenas uma pequena informação que se destaca e que eu quero trazer à tona. Por que eles usam MSG para deixar ratos obesos? E como ele é seguro para nossos corpos, mas não necessariamente muito seguro para ratos? Na verdade, os ratos não só ficam obesos, eles também ficam diabéticos. Eles têm problemas metabólicos. Pode desenvolver fígado de aroto. Eles desenvolvem um grande peso na região central. Mas o mais interessante sobre isso é o que o MSG faz com os ratos. Por que isso faz um rato engordar, se na verdade não é um carboidrato? Bem, aparentemente o que isso faz com o rato é superestimular uma certa parte chamada hipotálamo, que é como o mestre das glândulas mestras. E há uma parte muito específica do hipotálamo que é destruída pelo MSG. O que aquele pequeno centro no hipotálamo faz é regular o equilíbrio entre a fome e a saciedade. Ele impede a utilização de energia em um grau muito grande, a ponto de você armazenar muita gordura. Mas também faz outras coisas que afetam a fertilidade. Pense nos alimentos em que eles colocam isso. Você sabia que o consumo médio de MSG por dia é entre 590 mg e 2.330 mg? E às vezes, quando você vai a um restaurante, você obtém até 5.000 ou mais miligramas desse MSG. E se você adicionar carboidratos ao MSG, os efeitos serão acentuados. E também muitas das pesquisas feitas em MSG são patrocinadas ou financiadas pela indústria, o que é praticamente a mesma coisa. Você tem o Comitê Técnico Internacional, que divulga muitas informações de que o MSG é seguro. Não sei se você sabia que essa é uma brecha que a indústria pode fazer seus próprios estudos. Não há nenhuma pesquisa independente de terceiros que o FDA faça sobre esses ingredientes. Mas acho que toda essa discussão sobre se o MSG é perigoso ou não gira em torno dessa única informação. A indústria dirá que é natural, está na natureza e está em muitos alimentos integrais. Então não há realmente nenhum problema. O que você está dizendo é que quando produzimos essa substância numa fábrica industrial, é exatamente a mesma coisa que o glutamato em nossa comida. É isso mesmo que eles estão dizendo. A verdade é que elas são completamente diferentes. Veja, quando eles produzem isso em um laboratório ou uma fábrica, você está quebrando esse aminoácido em seu estado livre básico. Então, em outras palavras, quando você consome esse glutamato livre, ele entra na sua corrente sanguínea como um foguete, de 8 a 10 vezes mais rápido do que se você obtivesse glutamato em um alimento integral. Seu corpo o quebraria naturalmente. Esse exato argumento também é usado com xarope de milho ricos em frutose. A frutose é a mesma no xarope de milho rico em frutose e nas frutas. Mas não é. E é assim que os vícios são criados. Então, a outra brecha que eles usam com o MSG é que se houver menos de meio grama, eles não precisam listar no rótulo como MSG. Então, quanto MSG estamos realmente consumindo? Bem, esses fatos e números que mencionei são apenas a listagem do MSG, não o MSG oculto. Provavelmente estamos consumindo muito mais MSG, mas é muito difícil determinar isso porque não sei se alguém está monitorando isso. Mas quando você vê ingredientes como proteína vegetal hidrolisada e até mesmo aromas naturais, podem ter esse glutamato escondido. Então há muitas maneiras diferentes de camuflar esse glutamato livre, mas é isso que está nos alimentos que o torna mais intenso. O sabor é incrível, mas tudo é feito para enganar você. É disso que se trata todo o jogo. Então, que tipos de alimentos são muito ricos em glutamato monossódico? Macarrão instantâneo, como macarrão instantâneo, sabe? Aquelas coisas que eu comia na faculdade. Todos os salgadinhos, as batatas fritas saborizadas, a pipoca saborizada. Por que é que o sabor é tão incrível?
As sopas enlatadas, os cubos de caldo, tente encontrar um cubo de caldo que não tenha MSG. Carne processada, hambúrgueres, frios e praticamente todos os fast foods têm muito MSG escondido. Então pode ser uma boa ideia começar a se perguntar: você adiciona MSG à sua comida? Todos os temperos com sabor têm glutamato monossódico. Os molhos para salada, os jantares congelados, que são os jantares de TV dos quais eu costumava viver, os salgadinhos, o molho e especialmente os aperitivos que você compra em restaurantes. Você também tem os biscoitos saborizados e até vegetais enlatados tem. Esquecer não, há opções. Não é só comer demais. O MSG tem o potencial de mexer com o hipotálamo e desacelerar o metabolismo, porque altera os centros de alimentação do corpo, causando danos ao hipotálamo. Mas claro, apenas em estudos com ratos. Não há estudos que mostrem que isso esteja acontecendo em humanos, de acordo com a Wikipedia. E é claro que eu falei sobre obesidade, mas muitas pessoas são sensíveis a esse glutamato por causa do que ele faz ao cérebro. Isso excita demais o cérebro. Eles têm dores de cabeça, apresentam sintomas de alergia, ficam irritados, têm problemas de sono e podem ficar tontos. Então seria interessante você evitar qualquer um desses alimentos processados por algumas semanas, só para ver quantos problemas realmente desapareceriam. Mas eu só quero fazer outra observação sobre isso. Mesmo em certas proteínas, barras de proteína, eles usam isolados de proteína de soja ou às vezes usam proteína do leite como caseinato de sódio. Bem, adivinhe, você obterá muito glutamato livre em ambos. E alguns dos sintomas que ocorrem com o glutamato livre não aparecem imediatamente. Isso pode acontecer 1 hora, 24 horas depois. Então é muito difícil identificar exatamente o que é, porque há um atraso. Então, quando você ouvir esse conceito de que o glutamato é natural, está em nossos alimentos, faça essa pergunta. Bem, qual é a fonte do glutamato quando você vê esse MSG adicionado? Vem de algas marinhas naturais que foram usadas na China por muitos anos. A resposta é não. O MSG industrial é feito de milho, melaço, tapioca, açúcar de beterraba e soja. Então, há uma grande diferença entre os dois. Eles não são iguais, apesar de serem parecidos. Então é sobre a quantidade de glutamato livre. No MSG, você obterá cerca de 78,2% de glutamato livre, em comparação a um alimento natural que contém glutamato. Serão quantidades muito menores e insignificantes de glutamato livre. Agora que sabe sobre glutamato, deve ter ouvido que o açúcar leva à obesidade. Se você ainda não viu esse ingrediente relacionado à obesidade, este é outro que você deve colocar no seu radar e vou colocar o vídeo aqui.